Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de receber uma convidada, um convidado para um bate-papo. E eu estou tendo a satisfação de estar recebendo hoje Anita Pires, coordenadora do programa Florianópolis Cidade Criativa Unesco da Gastronomia. Assunto interessante, assunto deveras apetitoso. E eu quero convidar vocês para nos acompanhar em mais um Conexão ND e agradecer a presença de todos vocês conosco. Boa noite, muito obrigado, estou muito feliz em revê-la para um assunto extremamente agradável. Com certeza, Paulo, a gente é que agradece essa oportunidade, né, de estar aqui contigo, com essa emissora, porque esse trabalho depende muito da comunicação e vocês estão nos dando essa oportunidade. Então vamos começar pela origem da história toda. Cidade Criativa Unesco da Gastronomia. Isso é um título que Florianópolis conquistou? Exatamente. Levamos só 5 anos para conseguir esse selo que a gente chama de chancela. 5 anos buscando a possibilidade de ganhar esse selo. Sim, porque a gente não tinha ajuda do prefeito. O prefeito não estava interessado e não tinha entendido o que era, né? Isso quando? E isso antes de 2014. Né? E quem era o prefeito que não... não vou te dizer, não. Não, depois, que eu não estou lembrado agora de época, é só localizar os anos. Mas a gente fez, sabe, o que foi interessante, Paulo, é que a Floripa Amanhã, que é uma organização do terceiro setor, que trabalha com a inteligência das pessoas que moram aqui em Florianópolis. E todas elas pagam para trabalhar, né, para ser voluntários da Floripa Amanhã. E o objetivo da Floripa Amanhã sempre foi trabalhar Florianópolis para que seja cada vez mais uma cidade que traga bem-estar para os seus moradores, que gere empregos de qualidade e que desenvolva o talento que Florianópolis tem. E às vezes a gente não, vamos dizer assim, não valoriza e acha que nós estamos acostumados a viver nessa cidade maravilhosa, linda, com qualidade de vida, com um povo acolhedor, mas nós vivemos numa cidade especial, uma cidade bonita, com um capital humano muito legal. Bem, nós na Floripa Amanhã, então, com esse objetivo de trabalhar o desenvolvimento, as praças públicas, a cidade como um todo, resolvemos fazer uma grande oficina com 70 entidades públicas e privadas. Foi um trabalho muito bonito. E nesse processo a pergunta era o seguinte: que cidade que você quer? Né? Que cidade que nós queremos? E aí ficou definido que nós queremos uma cidade verde, que nós queremos uma cidade do conhecimento, uma cidade da tecnologia. Está se encaminhando e se encaminhou para isso. Exatamente. E foi isso que aconteceu. E nesse meio tempo, quando você fala de turismo, que Florianópolis é um destino muito atraente, nós recebemos gente do país inteiro e de fora também, né? E nesse processo, a gente ficou pensando, turismo é geração de renda, tecnologia, a gente já estava em andamento, mas além da beleza, do sol, da praia, nós temos outras características, outros talentos, outras vocações. E essa vocação era o que a gente chama hoje de economia criativa. Ou seja, a economia, o trabalho, a geração de renda que advém da criatividade das pessoas. E aí entra artesanato, entra design, vai embora. E nesse processo a gente descobriu essa oportunidade de participar da Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco, sede em Paris. E começamos a correr atrás. E dentro da nossa vocação como cidade, a gente viu que Florianópolis tinha uma vocação para a economia criativa, mas uma vocação muito forte para a gastronomia,
Ou seja, Agora, até lhe interrompendo, me chama a atenção que Florianópolis, um tempo atrás, isso é uma crítica construtiva, a nossa gastronomia era muito restrita e era uma gastronomia da fritura. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Florianópolis, a gente era camarão no espetinho, camarão frito, camarão isso, camarão aquilo, e não passava disso. E, de repente, houve uma evolução muito grande. Se deve a isso? é grande parte, porque desses parceiros todos, as universidades, os cursos de gastronomia, o SEBRAE, a Brasel, o CDL, essas entidades todas estavam participando, como participam até hoje, desse avanço, dessa batalha de transformar Florianópolis num destino de turismo gastronômico. E aí a gente começou a trabalhar os cursos, as universidades, a Universidade Federal, o IFSC, o UDESC, Estácio, todas elas, trabalhar com os chefes e com os cozinheiros para que a gente conseguisse, vamos dizer assim, despertar nas pessoas e qualificar a gastronomia. Aí vem o que você falou, qualificar uma gastronomia que tinha um potencial, né? Mas que era assim muito, muito simplesinho, né? E o que acontece? Como cidade da rede mundial da Unesco, nós nos encontramos muito porque uma das características, uma das exigências da Unesco é que as cidades conversem, que elas façam encontros, que elas troquem as suas culturas. Todas que têm o selo. Todas que têm o selo. No Brasil são quantas? No Brasil, ao todo, nós somos 4 da gastronomia, mas somos 12 dos outros campos criativos. Que tem artesanato, música. Isso, música, cinema. E aí, nesse meio... Quais são as 4? Florianópolis? Florianópolis, Belém, Paraty e Belo Horizonte. Então, você olha o perfil dessas cidades, né? E até me chamou a atenção agora, eu gostaria até que a senhora me explicasse um pouco, e a gente fica na dúvida. O berço da gastronomia de Santa Catarina, do Brasil, é São Paulo. E em parte o Rio de Janeiro, mas São Paulo estão os grandes restaurantes, os grandes chefes. E, de repente, São Paulo não tem o selo e nós temos. Isso é muito interessante, porque a Unesco ela tem critérios, né? Esses critérios, em primeiro lugar, é resgatar a cultura gastronômica dos ancestrais. E Florianópolis tem como ancestral quem? Açorianos, africanos, portugueses. Aí nós temos as outras misturas. Daí mistura, fica multifacetada, né, com italiano, alemão. Alemão, exatamente. E foi aí que nós ganhamos. E em São Paulo é um mundo tão grande que isso se perde. Então eles têm entrado, nós trabalhamos juntos com eles, principalmente. Eles também estão pedindo? Estão há bastante tempo. E não ganharam? Não, eu não sei se tem a ver também com o tamanho da cidade. Quer dizer, como é que você trabalha uma cidade tão grande, tão multifacetária como é São Paulo, né? Mas o que a gente percebe é que eles sempre preferem cidades um pouco menores. Paraty, exato, Belém. Que ainda detêm a sua tradição ancestral de cozinha. E isso é muito para resgatar a cultura gastronômica das cidades. Que é importante, a gente não pode virar só comedor de sushi, né? Ou só de camarão frito, ou só de hambúrguer. Nós temos que resgatar a história dos nossos antepassados. E aí entra, por exemplo, agora, nós estamos na fase da tainha, mas olha, aparecem coisas maravilhosas, diversas formas de fazer. Daí vem a criatividade do... Exato, do cozinheiro, do chefe, dos pescadores, porque a gente trabalha toda a cadeia produtiva da gastronomia, desde o produtor, que é a pessoa, o
pescador que tem as lavouras de ostra, os pescadores, hoje nós temos tradição de mel, de cachaça, e vai embora. E a gente reuniu todo esse pessoal e começamos a trabalhar. E formamos aí a confraria. O que é a confraria? A confraria é um espaço dos chefes, porque quem qualifica a gastronomia são os cozinheiros e os chefes. Aí a grande valorização deles. E nesse meio tempo, a gente precisava, nós tínhamos o selo, mas como é que nós vamos trabalhar esse selo, né? Então, resolvemos trabalhar com os cursos, mas principalmente com os chefes e os cozinheiros. E os garçons, as pessoas que prestam esse serviço. E a qualificação da gastronomia, quem faz é o cozinheiro e o chefe. Ele é que pega a tainha, transforma e faz uma série de outros pratos, tainha escalada, um molho específico, e aí vai embora, né? E então, além disso, os nossos chefes vão para as outras cidades do Brasil e vão do para mundo. essa, tipo Paraty, Belém, Exato. Para trocar ideias. Exato. E outras cidades que têm festival de gastronômico, mas que não são da rede, né? Hoje, por exemplo, nós estamos em Macau. Macau faz parte da China, né? É o 3º ano que nós vamos a Macau. Macau é uma cidade muito rica. Nós estamos levando a tainha para lá? Estamos levando a ostra, né? Que a ostra é uma relíquia nossa, né? Exato. E eu lembro que, na época, uma das pessoas que... o político, né, que daí a prefeita Ângela Min, ela trabalhou muito isso para o desenvolvimento da ostra, até junto com a França, né? Isso deve ter ajudado também. Quem começou foi o Edson Andrino, que era pescador. Porque ele tem na origem mesmo, ele é pescador, E a Universidade Federal, que ajudou muito, a EPAGRE, né? Então foi uma união de forças. Foi uma descoberta e um desenvolvimento. As primeiras, vamos dizer assim, filhotes, os ovos vieram do Chile, mas chegaram aqui, não se adaptaram à água, morreram. Aí a universidade, junto com a EPAGRE, começaram a trabalhar uma genética que se adequasse à nossa temperatura de água aqui. Então, é um histórico tão bonito e tão grande, né? E aí, nesse meio tempo, a gente começou a conversar com outras cidades que têm criadouros de ostra. E são diversas pelo mundo, né? E lá agora, em Macau, Mas nós somos um dos maiores exportadores de ostra no Brasil. No Brasil, mais de 93% da ostra que se come no Brasil é nossa. Né? Isso é um orgulho, né? Não, com Paulo, certeza. Eu acho isso o máximo. A gente lá em São Paulo comendo uma ostra que é daqui, ou lá no Rio, ou seja lá onde Exato, for. E eles põem assim, ostra de Santa Catarina, ou ostra de Florianópolis. Porque é um título, né? E forte. E isso também qualifica e valoriza o trabalho do pescador, o trabalho das pessoas que antes não tinham valor nenhum, né? Porque o peixe está acabando, né? Então agora tem que repensar como é que nós vamos povoar o mar, né? E isso está sendo assim de um valor imenso. E aí aparecem outras coisas, por exemplo, o que nós vamos fazer com a casca da ostra? Montanhas, caminhões de lixo da casca da ostra. Então, agora está sendo trabalhado a nível do cálcio que aquela ostra tem, está sendo feito um tipo de asfalto, medicamentos que estão sendo trabalhados por laboratórios internacionais para transformar isso numa indústria de medicamentos, porque está aí sendo lixo, né? Então, hoje, as universidades e as pessoas estão trabalhando muito isso, a gente está evoluindo muito, e agora teve aqui na Florianópolis Cidade Inteligente, aqui semana passada, exatamente. aquele summit,
E apareceu um pescador, que era um pescador de peixe, um senhor simples. Depois ele passou a criar ostra e agora ele cria esse material que tem no fundo do mar. Agora me pegou também. Também que tem aquelas cores bonitas que são a origem da vida. Não, algas não, né? Algas, pronto. Algas. Algas, criação de algas, porque essas algas elas são alimento, elas têm um teor vitamino imenso. Fantástico. E ele já está vendendo para o país inteiro, o pescadorzinho, e já está vendendo para os outros países, porque essa alimentação das pessoas, ela precisa ser pensada. Porque o oceano é riquíssimo, né? Riquíssimo. Se o ser humano não matar. Grande parte já matou, já destruiu. Então, eu fiquei tão encantada, Paulo. Um senhorzinho açoriano, baixinho, simples, semi-analfabeto quase, olhando o mundo e criando um tipo de alga que o mundo precisa para se alimentar, principalmente os japoneses, os chineses. Eles usam muito algas, os japoneses. Exato, Então, isso tudo é uma descoberta gradativa. E é essa criatividade que a gente precisa para desenvolver a área de gastronomia. Eu hoje passei aqui na frente do restaurante popular que tem ali na Mauro Ramos, e uma imensidade de pessoas indo lá comer uma refeição saudável por R$3. Então, o poder público e nós, como lideranças, nós temos que pensar na alimentação das pessoas. Isso eu queria, eu queria lhe perguntar, quando a gente fala em gastronomia, o selo da Unesco, a gente está num país de 30 milhões de pessoas que não têm um prato de comida na mesa. Exato. E quando a gente cita gastronomia, a gente elitiza um pouco essa situação. E esse selo da Unesco, ele tem um olhar também para quem tem necessidade e vive de insegurança alimentar? Fundamentalmente, é dirigido a pequenos produtores e tem um critério que é o seguinte, para os restaurantes: não compre nenhum produto que esteja a mais de 100 quilômetros do seu restaurante ou da sua cidade. Por quê? Porque tem toda uma questão de logística, o produto chega ruim, não valoriza o produtor, nosso produtorzinho aqui de Santo Amaro, que está plantando lá os hortifrutigranjeiros. Nós temos que criar uma alimentação numa terra que tudo dá em se plantando, né? E, ao mesmo tempo, valorizar o pequeno produtor e o pequeno restaurante. Não é dirigido às grandes, talvez seja por isso que São Paulo não ganhou até agora, né? Os grandes restaurantes, os restaurantes chiques, esses também podem se servir disso. Mas, olha, por exemplo, o gasto de água, a questão do lixo, a questão da gordura que é jogada no esgoto, e Florianópolis tem um exemplo maravilhoso. Da CDL fez um trabalho muito exatamente. sério. São esses projetos que levaram a Unesco a olhar Florianópolis com outro olhar. Eu vou fazer um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com um bate-papo bem agradável aqui, falando sobre gastronomia e sobre o nosso potencial aqui de Florianópolis, que orgulha naturalmente a todos nós, orgulha Santa Catarina e ao Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o Conexão ND aqui na Record News. Eu estou recebendo a Anita Pires, coordenadora
do programa Florianópolis, Cidade Criativa Unesco, de gastronomia. E a gente colocou agora há pouco, falávamos sobre a situação da insegurança alimentar. O selo da Unesco, quando a gente fala em gastronomia, gastronomia não se resume a grandes restaurantes, gastronomia não se resume a um elitismo do prato ao chegar à mesa, mas gastronomia também é o restaurante popular, como a senhora citou. Gastronomia também atinge a merenda escolar? Mas com certeza. Isso é maravilhoso, porque as nossas escolas aqui estão numa situação muito boa, com pessoas especialistas, e uma do que elas servem é ostra, né? Elas servem a tainha. Há uma preocupação de usar os alimentos nossos aqui, produzidos aqui, plantados aqui, para preparar a refeição das crianças. E, além disso, Paulo, é a questão cultural. A gente tem que pegar as crianças, porque a nossa geração é uma geração que já não tem muito o que aprender, porque a nossa era já passou, né? Mas as crianças estão com o cérebro fresquinho. Aí tudo que a professora fala sobre a questão da alimentação saudável, de comer açúcar demais. Então, a merenda escolar é uma coisa muito educativa e forma a criança para uma alimentação saudável. E isso é fundamental, porque quem é que está na escola pública? A grande maioria das crianças que estão na escola pública são crianças, filhas de pais que não podem estar dando uma escola particular, mas tem que colocar as crianças e os bebezinhos na rede municipal. Agora, a nossa rede municipal está em primeiro lugar aí pelo Brasil afora nos critérios. Então, e na medida em que você ensina a criança que da tainha muita coisa pode ser feita, que todas aquelas frutas que a ilha tinha antigamente, que foram esquecidas. O café que se plantava nessa ilha há 100, 200 anos. Então, o resgate dessa cultura, quem faz são as universidades. Por exemplo, o IFSC. O IFSC fez conosco um trabalho maravilhoso de resgate de frutas, de sementes até a serra, né? E foram coisas que foram morrendo, né? Por exemplo, esse nosso limão rosa, um limão maravilhoso, cheio de suco. Não, a gente vai atrás de um limão um pouco mais sofisticado. Então, nós temos que aprender a plantar na nossa horta, no nosso vaso, mas as universidades, as autoridades têm que trabalhar a alimentação da população de um modo geral. Agora, como é que a gente chega a essa informação? Como é que a gente é envolvido nisso? Porque quando a gente fala sobre o selo da Unesco, a gente, claro que indiretamente a gente é beneficiado, mas como é que a gente chega no sentido de participar? Isso. Hoje a gente poderia dizer que nós temos assim umas 15 a 18 entidades que participam. São reuniões semanais e reuniões semestrais. Por exemplo, a universidade ou o SEBRAE. Como é que o SEBRAE pode direcionar recursos para ajudar aquele produtor lá que está plantando a cebola, está plantando alface, está plantando laranja? O que faz a FAESC, né? Ou o SENAR, que também é dirigido ao pequeno agricultor? Como é que a gente junta isso tudo? Como é que a gente amarra isso dentro das necessidades que a gente precisa para desenvolver Florianópolis e a Grande Florianópolis, para que produza mais, produza melhor? E aí a gente vê, por exemplo, Paulo, uma coisa extraordinária que são as feiras. As feiras de produtos aqui
ao redor de Florianópolis, que tem diversos pontos da cidade. Isso aí também tem muito a ver com a cabeça do dirigente público. Tem a ver com as leis que a Câmara de Vereadores aprova, né? Tem a ver com a cabeça do prefeito, dos seus secretários, que estão trabalhando a questão da alimentação da população e da saúde da população, porque tudo aquilo que a criança come mal ou que deixa de comer, o Estado tem uma dívida imensa, porque essas pessoas ficam doentes, elas precisam ir para o hospital, essas crianças pegam gripes toda hora, por quê? Porque não existe uma atenção à alimentação dela. O alimento é um dos melhores remédios para equilibrar o nosso organismo, né? Agora, quando a senhora fala em feira, me chama muito a atenção, hoje nós somos a cultura do supermercado, né? Da facilidade, vai lá, compra, pega, já sai, coisa. E não tem essa cultura da feira do produto fresquinho, do produto direto do produtor. E isso vocês trabalham também? Trabalhamos e o seguinte, por exemplo, semana passada a gente tinha uma senhora no supermercado e disse, mas esse produto aqui, você está vendendo a 9, isso aqui ali no direto do campo custa 4. Aí ele disse assim, não, o que acontece é o seguinte, o que está lá no direto do campo ou na feira é de produtor aqui, o nosso vem do Ceasa de São Paulo. Então, isso aí é um prejuízo, né? Porque a questão ambiental, os caminhões descendo com isso tudo, o prejuízo da perda, né? O Ceasa, por exemplo, põe muita coisa fora. 1/3 dos produtos que a gente planta, que as pessoas plantam, eles terminam ficando pelo caminho, porque apodrece, porque estraga. E a gente já tentou, inclusive, no nosso Ceasa, tem um produto que está, uma mão, que tem um pedacinho que está estragado, vamos tirar esse pedacinho fora, vamos juntar isso tudo, vamos levar para uma creche, vamos levar para um asilo de idosos. Então, esse trabalho, essa articulação, ela precisa ser feita porque nós jogamos muito alimento fora. O desperdício é até criminoso, né? Exato. Porque com pessoas passando fome e a gente jogando comida fora. Sim. E isso está no contexto do... O que abrange esse selo da Unesco? Porque para, de repente, a gente fica concentrado num chefe de cozinha. Mas o que abrange exatamente? Ele abrange toda a cadeia produtiva da gastronomia, que começa lá no pescador, lá da pessoa que cria ostra, lá no nosso agricultor que planta alface, que planta couve, e caminha tudo isso, e aí está incluído o transporte, a saída dele lá, atenção a esse pequeno agricultor. Nós estivemos semana passada com o doutor Zeferino Pedroso, que hoje é o presidente do Conselho Nacional do SEBRAE, conversando com ele sobre isso, né? Porque a FAESC e o Senar têm um papel lá na agricultura, mas na maior parte das vezes o Senar está lá, a EPAGRE está aqui, a Secretaria de Agricultura do município está aqui e eles não conversam. E se eles não conversam, a gente tem um prejuízo muito grande. Então, o papel nosso do programa e da Floripa Amanhã é juntar, é criar um elo, é costurar essas redes para que elas conversem. Porque, vamos dizer assim, se todos os agricultores aqui da Grande Florianópolis estiverem como sindicato, como associação, eles vão levar para a feira, eles vão plantar melhor, eles vão ter alguém que auxilie eles a olhar o mercado. Pô, mas a gente está com um problema do tomate. O tomate está pesteado, como eles dizem. Pô, vamos chamar a EPAGRE, vamos chamar uma universidade que tem um curso de agricultura. Então, esse elo, existe essa riqueza toda, mas a gente não consegue trabalhar essa rede. Agora, quando a gente ganhou o selo em 2014... E não existe uma fiscalização? Não, existe sim. Quando a gente ganhou
a chancela, o selo, nós apresentamos um dossiê, que ele foi e voltou mais 5 vezes. Aí, quando nós ganhamos em cima de um plano. O que nós íamos fazer? Eles determinam um plano de nós atuação. Nós é que dizemos, eles aprovam. E eles aprovaram. Esse plano é que aprova, então recebem o selo. Exato. Aí eles vêm fiscalizar. Exato. Nós temos 4 anos para trabalhar e cumprir aquilo ali. Depois do final dos 4 anos, a Unesco faz uma avaliação. Então ela já teve aqui. Já, eles fazem. Eles não se mostram para nós, né? Eles têm uma avaliação pelo que a gente escreve, pelos projetos que nós desenvolvemos. E a primeira avaliação, nossa, foi muito legal, foi considerado um bom trabalho, mas com 2 falhas. Falta de intercâmbio com as outras cidades, porque nós não tínhamos dinheiro para chamar as outras cidades e também não tínhamos dinheiro para visitar as outras cidades. Então, o intercâmbio é fundamental, a gente tem que aprender juntos. E promoção. A cidade não comprou a chancela, foi o que eles nos disseram. E o que é comprar a chancela? Comprar é a AND colocar, inclusive, aqui o selo e dizer, olha, nós fazemos parte de uma cidade que tem uma grife. Ela faz parte da Rede Mundial de Cidades Criativas da Gastronomia. Da Unesco. E aí você faz o que você fez comigo. Isso aí estimula o turismo? Exatamente. E as pessoas que estão nos escutando aqui, com certeza a grande maioria delas está dizendo, pô, mas isso é uma coisa nova, como é que eu posso participar? Tem gente que nem conhece, isso é de 2014. Exato. E então, principalmente os meios de comunicação, por isso que nós estivemos aqui há uns 20 dias atrás, que você falou, um dos diretores de vocês nos recebeu, e a gente... É o Meneguinho, nosso diretor de conteúdo, Exato. E ele se encantou com a cidade criativa. Não tem quem não se encante, né? E nos faltou muito, sabe, Paulo, a participação da prefeitura, porque a chancela não é de ninguém, ela é do município. Mas o prefeito atual não está junto? Graças a Deus. Graças a Deus. Não quis citar o de lá, eu já sei quem é, mas eu vou ficar quieto também. O Jean, o anterior, e agora o Topázio, a gente tem um telefone e se comunica. Ele foi à reunião da Unesco em São Paulo pessoalmente. Agora, quem é que está lá em Macau? Tem um chefe de cozinha, tem o secretário dele de desenvolvimento, que é a ponte entre a prefeitura e o programa, e tem mais uma professora do IFSC. Então, esses parceiros, eles vão lá ver o que Macau está fazendo. E Macau, e aí a gente apresenta também as nossas receitas, a nossa cultura, o que nós comemos. Esse intercâmbio é fundamental até para trazer gente. Exato. Agora, não vai ter um encontro aqui? Sim, dia 3 de agosto agora, graças à FEComércio, com o seu presidente, o doutor Hélio, ele está patrocinando um encontro das 4 cidades de gastronomia do Brasil e está trazendo algumas cidades de fora e nós estamos preparando um evento que vai ser em março do ano que vem, onde serão convidadas todas as cidades da gastronomia das Américas. Então, você imagina que coisa maravilhosa, que aprendizado, né? Então vai ser em março do ano que vem. As 4 brasileiras, Paraty, Belo Horizonte, Belém e Florianópolis. Depois México, Colômbia, agora não estou bem lembrada, mais umas 4 ou 5, e nós vamos trocar as nossas receitas, eles vêm para cá, fazem a receita deles, nós fazemos a nossa, e inclusive durante a pandemia a gente trocou, porque eles faziam o seguinte, eles pegavam um prato deles lá, vamos dizer, qual é o prato mais popular que o povo gosta? Esse aqui tem farinha não sei o quê, tem isso. Tá, então eles nos mandam a receita deles, para a gente fazer o prato deles com o nosso produto,
e nós mandamos a nossa para ele e ele vai vir com os produtos que ele tem. Como é que ele faz uma receita de, vamos chutar, tainha recheada? Ah, de repente ele pega os nossos produtos e adapta a cultura dele da maneira de fazer. E ele... Pô, é um show isso. É um show. E aí a gente fazia o seguinte, Paulo, nós aqui em Florianópolis, o Narbal, que é um chefe maravilhoso. Pô, fantástico. Tem sido assim, o Narbal tem nos ajudado de uma forma maravilhosa. O Narbal fez, e aí fomos nós, só 4 pessoas, e na frente da TV, eles nos vendo comer e nós comendo o que a gente preparou deles. Mas foi uma experiência maravilhosa, em plena pandemia. Pandemia. Então tem como fazer as coisas, agora a gente precisa fazer. E eu quero muito lhe agradecer. Infelizmente, o programa acabou. Foi um programa, como a gente já previa, né? Um programa apetitoso e saboroso. É verdade. E vamos nos unir, né, para valorizar ainda mais a nossa cidade dentro de uma conquista, né? Uma conquista que a gente não pode perder. Como a gente já perdeu a bandeira azul, não vamos perder esse selo maravilhoso. Muito obrigado por sua presença. Conte com a gente. E você que nos acompanhou até aqui, terça-feira que vem eu estou de volta com mais um Conexão ND aqui na Record News. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por sua audiência. Um beijo.